Saudações gamers e sejam muito bem-vindos a um novo episódio da minha série didática de Dungeons & Dragons. Se ainda não o fizeram, recomendo-vos a assistir aos 2 episódios já lançados nesta minissérie. No primeiro episódio vimos os inícios e as origens de Dungeons & Dragons, assim como a dos seus criadores. Vimos alguns conceitos básicos do que é um RPG de mesa. No segundo episódio, cobrimos algumas regras básicas do jogo. Vimos também o Player's Handbook, as raças e as classes que os jogadores podem escolher, e criámos também uma personagem do início ao fim. No episódio de hoje, este terceiro episódio da minha minissérie vai ser dedicado ao Dungeon Master. Quero começar por dizer de que tudo o que eu disser ao longo deste episódio vai ser extremamente subjetivo, porque assim como não existe uma maneira certa ou errada de se jogar Dungeons & Dragons, também não existe uma maneira certa ou errada de se mestrar um jogo de Dungeons & Dragons. Cada DM é um DM. Há Dungeon Masters que são melhores numas coisas, outros são melhores noutras. Uns preferem um tipo de jogo, outros preferem outro. Portanto, tudo o que eu vou partilhar com vocês são as minhas impressões e a minha abordagem ao jogo enquanto Dungeon Master. E vamos começar já por aí. Vamos ver qual é que é o papel do mestre de jogo. The hooded cultists chant. Hail, Lord Ekna. Num jogo de RPG, o Game Master, ou Dungeon Master como é chamado em D&D, é o mestre de jogo. É ele que conduz a narrativa, o orquestrador do plot e também serve de árbitro quando é necessário. Os jogadores, ou players, assumem o papel dos aventureiros que acabam por ser os personagens principais da história. Já o Dungeon Master assume o papel de todas as outras, também conhecidas por NPCs, Non-Playable Characters, sejam estes inimigos ou aliados. É também o Dungeon Master o responsável pela organização do jogo. Selecionar as regras a usar, sejam elas do Player's Handbook ou regras homebrew, regras da casa. Para além de ser ele quem escreve e conduz a história. Na mesa, descreve os cenários, as cenas e dá aos jogadores as opções para eles escolherem o caminho a seguir. Após as ações dos jogadores, ele descreve o desfecho dessas mesmas escolhas. Se um jogo de D&D fosse um filme, digamos que os jogadores seriam os atores e o Dungeon Master seria o autor e realizador. É muito importante perceber isto. Num jogo de D&D, os jogadores não estão a jogar contra o Dungeon Master, assim como o Dungeon Master não está a jogar contra os jogadores. O objetivo de Dungeons & Dragons é contar uma história coletivamente. Portanto, embora cada um dos jogadores tenha a sua personagem, o seu herói, e sim, o Dungeon Master vai apresentar vilões, vão haver combates, etc., o objetivo é mesmo esse, é contar a história. O mesmo como um videojogo. Vocês não estão a jogar contra os criadores do jogo. Vocês estão pura e simplesmente a experienciar aquilo que eles desenharam para vocês. Mas a beleza de Dungeons & Dragons é que, através do improviso, nós nunca sabemos para onde a história vai. Mesmo os Dungeon Masters, que trazem os seus próprios conteúdos para a mesa, os seus conteúdos originais, podem ser surpreendidos muitas vezes. E onde é que o DM vai buscar esta informação? Como é que ele cria o seu mundo? Assim como os jogadores têm um livro que os ensina a criar uma personagem, o Dungeon Master também tem o seu próprio livro. O livro do DM é o Dungeon Master's Guide. Este volume contém todos os ingredientes necessários para um mestre de jogo criar todo um multiverso de fantasia medieval. Aqui encontramos diretrizes de como criar todo um multiverso, com povos, culturas, panteões e ecossistemas próprios. Desde pequenas povoações até todo um cosmo com vários planos de existência. Temos dicas de como criar aventuras memoráveis, personagens e vilões para interagir com os jogadores e de como criar encontros épicos em masmorras, com puzzles, desafios e armadilhas para testar os aventureiros. No livro temos também vários exemplos a explicar como correr o jogo, mapas e muito mais. Eu recomendo esta leitura do Dungeon Master's Guide. Mesmo se vocês não quiserem ser Dungeon Masters, mesmo se vocês não quiserem ou se não estiverem a jogar D&D, é uma leitura muito interessante. Para vocês que têm aquela veia criativa,
para vocês que gostam de escrever, para vocês que gostam de criar plots, vocês têm ali os ingredientes todos no Dungeon Master's Guide. É realmente um compêndio de ideias enriquecedoras e eu acredito que podem ser aplicadas não só em jogos de Dungeons and Dragons ou RPGs de mesa, mas sim se vocês forem game developers ou se vocês forem autores, se vocês estiverem a escrever um romance fantástico, vocês têm ali dicas para o vosso world building. Eu jogo Dungeons and Dragons há 17 anos, já li vários Dungeon Master's Guide de várias edições de D&D, mas também já li auxiliares, já li outros manuais do mestre de outros RPGs e em cada leitura aprendo algo novo e consigo retirar algo para aplicar no meu mundo. Por falar em mundos, um jogo de Dungeons and Dragons não é um jogo sem uma aventura. O jogo precisa de uma aventura para ser jogado. E para os Dungeon Masters existem dois caminhos. Ou podem optar por correr uma aventura já pré-criada, ou então podem criar a vossa própria aventura. Vamos começar por falar de algumas propostas de aventuras já pré-criadas. Existem várias aventuras e campanhas já pré-criadas. Estas são desenhadas por autores e game designers profissionais. Os criadores atuais de D&D, a Wizards of the Coast, têm vários produtos publicados com aventuras detalhadas repletas de lore de várias temáticas diferentes. Estas aventuras já pré-feitas, por parte da Wizards, são jogadas no imaginário do multiverso de D&D. Temos universos como Dragonlance e o mais conhecido, Forgotten Realms. Mas as aventuras pré-feitas não estão apenas limitadas aos produtos oficiais. Existem várias propostas licenciadas por parte de empresas e artistas independentes. É importante ter a noção de que, apesar destas aventuras já estarem escritas, dá a entender que metade do trabalho já está feito, sim. No entanto, o Dungeon Master tem de fazer o resto do trabalho. Portanto, preparem-se, leiam os livros, leiam as histórias e leiam já adiantados, com algum avanço. E não se sintam intimidados nem presos a estas aventuras, porque vocês podem alterar aquilo que quiserem. Podem acrescentar uma personagem vossa, podem adicionar uma quest feita por vocês lá no meio. E, por favor, aprendam com estas aventuras já feitas. Tentem perceber como é que elas foram escritas, como é que elas foram desenhadas, as suas mecânicas, o que é que as destaca umas das outras. Retirem essas ideias e depois usem-nas nas vossas próprias aventuras. Durante estes 17 anos de jogo, de D&D, a maior parte do tempo, ou a maior parte das vezes, eu fui o Dungeon Master. E é realmente um gosto enorme ver as nossas criações, as nossas aventuras ganharem vida à mesa. They turn to you. Remove their hoods. You recognize most of them from Mockbar. There is one you do not recognize. His skin shriveled, desiccated. And something else. He is not only missing his left arm, but his left eye. Para os Dungeon Masters mais criativos, para os storytellers com sede de narrar e contar histórias, a verdadeira experiência de Dungeons and Dragons é de criar o nosso próprio mundo. Escrever uma história, desenhar mapas e masmorras recheadas de segredos, armadilhas e recompensas para os aventureiros que se atreverem a entrar nelas. Criar monstros e vilões memoráveis que façam com que os jogadores contem os dias para a próxima sessão. E, acima de tudo, retirar o prazer de ver as nossas criações ganharem vida à mesa com os personagens dos jogadores. O Dungeon Master cria, os jogadores dão vida às suas criações. Se Dungeons and Dragons é um hobby, eu acho que ser Dungeon Master é um hobby por si só. Porque a maior parte do tempo, enquanto DMs, vocês não vão passar a jogar à mesa. Vai ser nos bastidores. Enquanto estão a criar, enquanto estão a escrever, temos de fazer muita pesquisa. Temos de tirar notas. Temos de fazer as ligações de uma sessão para a outra. Criar personagens, criar vilões, desenhar combates, encontros, NPCs, locais, mapas. E se realmente vocês tiverem isso em vocês, se vocês tiverem essa veia, então acreditem, enquanto Dungeon Master, vai ser a melhor parte. No entanto, se estiverem a começar, pode ser uma tarefa bastante avassaladora. E sim, vocês vão cometer erros.
Não é que haja uma hipótese ou probabilidades de vocês virem a cometer erros enquanto Dungeon Masters. Não. Vocês vão, de facto, cometer erros. Portanto, eu não vos vou dar dicas do que fazer, vou-vos dar, sim, algumas ideias do que não fazer. E sim, é normal sentirem-se nervosos, é normal não se sentirem preparados ao início, é normal sentirem que isto é uma tarefa avassaladora, porque é. Mas garanto-vos que estes erros que eu vou mencionar para vocês não fazerem, eu já os cometi. E a maioria de vocês, Dungeon Masters experientes, aposto também já os cometeram. Em primeiro lugar, tenham a noção de que a história não é vossa, é de todos. Enquanto Dungeon Masters, sim, vocês vão tratar dessa parte mais orquestrada, mais criativa. No entanto, a história é do grupo. Lembrem-se sempre do objetivo do jogo, contar uma história coletivamente. Não desenhem tudo, não escrevam tudo à espera que os jogadores vão cumprir à regra. Vai haver improvisos. Por vezes os jogadores vão apanhar vocês de surpresa. E vocês vão ter, através do improviso, através da vossa criatividade, vão ter de adaptar a situação. Seja no momento, na mesa, ou depois em casa quando estiverem a desenvolver o resto da aventura. Para vocês que têm essa veia criativa, no entanto, se vocês gostam de escrever, se gostam de criar, mas se não estiverem dispostos a abdicar da vossa criação, ou se não estiverem dispostos a estar numa posição onde vocês controlam tudo, então é bem possível que a posição de Dungeon Master não seja para vocês. Preparem o cenário, o setting, criem as coisas, mas depois deixem acontecer através das personagens dos jogadores. Segundo erro, e este se calhar é o mais comum para todos os Dungeon Masters, principalmente para aqueles que estão a começar, mas não só. Menos é mais. É muito, muito fácil de cair naquela tentação de escrever muita coisa, fazer um mapa enorme, criar um mundo recheado de continentes e de vários reinos, vários planos de existência, vários panteões. Pois vocês trazem a vossa proposta para a mesa e os jogadores decidem fazer uma coisa completamente diferente. Porque afinal de contas, os jogadores têm essa liberdade. Eles podem escolher ir por este caminho ou ir para o outro. Portanto, a minha sugestão é o seguinte. Em vez de trazerem para a mesa um mapa enorme, com um continente imenso, com 5 reinos para os jogadores explorarem, tragam-nos uma vila pequenina, mas com 5 locais de interesse. Pode ser um boticário, pode ser uma loja de armas, pode ser uma loja com livros mágicos, uma taberna e um parque. Criem personagens interessantes para cada um desses locais, com pormenores. Deem descrições da vila, deem detalhe, porque é muito mais fácil conceptualizar uma vila, algo mais pequeno, e dar-lhe mais detalhe, mais profundidade, do que todo um cosmos. Portanto, criem essa fronteira onde os jogadores podem ter a liberdade total sem que vocês percam o controle. Porque a verdade é esta, os jogadores não vão jogar um jogo de D&D que não existe. Eles não vão explorar o que não está lá. Embora estejam a apresentar só uma vila num cenário pequeno, os jogadores vão ter toda a liberdade para fazer o que quiserem dentro desse espaço. O mesmo com as missões, ou com as quests, principalmente as iniciais. Não façam os vossos jogadores irem já defrontar dragões ou os deuses. Não lhes apresentem já um necromante que está a erguer um exército de mortos-vivos para contaminar o mundo. Algo simples, algo mais local, ali à volta da vila. Pois construam a partir daí. Dessa pequena vila, digamos que pode haver um bosque, lá ao pé. Nesse bosque pode haver uma caverna, etc. Fica a dica. Menos é mais. A dica seguinte já foi mencionada neste episódio. Preparem as vossas sessões. Preparem-se. Não tomem os jogadores nem o tempo de jogo, nem a história em si, por garantido. Porque o que se passar hoje numa sessão, ou como correr uma sessão, na próxima sessão pode ser algo completamente diferente. Portanto, levem notas para as sessões. Tirem notas durante as sessões. Levem um caderno com um lápis, ou um tablet, ou um portátil. Levem NPCs extra. Levem encontros extra. O que pode ajudar na próxima dica. Tenham atenção ao pacing do jogo. Vamos supor que vocês estão no cinema a assistir a um filme. E está a decorrer uma cena de ação. 10 minutos repletos de ação. E logo a seguir vem uma cena de meia hora que é uma autêntica seca. Uma sessão de Dungeons & Dragons pode tornar-se nisso. Tem de haver equilíbrio, tem de haver dinâmica. Vocês vão ter de criar esses momentos de tensão, vai ter de haver ação, vai ter de haver combate, momentos épicos, etc. Mas depois também vão existir momentos mais calmos. Momentos onde os jogadores estejam a falar entre eles, em personagem, ou falar com NPCs, ou explorar, ou investigar, mas se eles estiverem perdidos, pode tornar-se frustrante. Portanto, a vossa preparação para o jogo vai influenciar o pacing do jogo. Vamos imaginar que os jogadores estão presos numa sala há imenso tempo, numa dungeon, a tentar decifrar um enigma. A certa altura deixa de ser divertido e passa a ser apenas frustrante. Talvez eles não leram os sinais corretamente, talvez
eles passaram ao lado de alguma pista. Deem-lhes essa pista extra. Deem-lhes essa dica de maneira subtil, de modo a acelerar o pacing do jogo. Ou se eles estiverem perdidos na história, estão numa localidade e não sabem muito bem para onde é que vão de ir, atirem-lhes um NPC inesperado. Alguém que lhes dê uma dica dentro do jogo. Atenção ao pacing e ao momento durante o jogo. Quero dar uma última dica, e esta é um pouco mais sensível. Um grupo de Dungeons & Dragons não deixa de ser um grupo social. Porque é exatamente isso, é um grupo de amigos. Tal como tem o vosso grupo familiar, os membros da vossa família, tem os vossos colegas de trabalho, colegas de escola, colegas de casa, etc. Num grupo de D&D, estamos a falar de pessoas. Estamos a falar de indivíduos. E cada pessoa é um indivíduo diferente. Estamos a falar de dinâmicas diferentes, temperamentos diferentes, feitios diferentes. E eu acredito que é também o trabalho do Dungeon Master não desempenhar o papel de líder do grupo, nada disso, mas ser ali um pouco o psicólogo do grupo. Às vezes é muito fácil perceber se os jogadores estão desconfortáveis com alguma coisa. Às vezes basta uma expressão ou linguagem corporal ou postura. Se vocês acharem durante a sessão que um dos vossos jogadores está desconfortável com algo, tentem perceber o porquê. Falem com ele. Ou se vocês notarem que um dos jogadores está a destabilizar o grupo, no final da sessão, chamem-no à parte e falem com ele. Porque nestas questões de feitios, de pessoas, de indivíduos, acredito eu que a diplomacia deve ser sempre a melhor abordagem. Portanto, na situação de discordância ou as coisas não estarem bem, comunicação é o mais importante. E acima de tudo, não se chateiem. Afinal de contas, é só um jogo. Tenho aqui uma dica extra, mas para vocês, jogadores. Tem de haver um acordo. Um acordo entre vocês e o Dungeon Master. E o acordo é o seguinte. O Dungeon Master compromete-se a criar a aventura, a desenhar os personagens ou a preparar a sessão, etc. Essa é a parte do Dungeon Master. A vossa parte é jogarem aquilo que o Dungeon Master propor. Não queiram jogar algo que não está na mesa. Se vocês não estão a gostar do jogo que estão a jogar de momento, falem com o vosso Dungeon Master ou mudem de Dungeon Master. É perfeitamente natural. Eu vou repetir. A história é de todos. No entanto, tem de ser dentro de um contexto. Se o Dungeon Master vos traz A, terão de jogar A. Não queiram jogar B. Antes de terminar, vamos falar sobre o utensílio mais visto e mais usado pelo Dungeon Master. Não é que seja o mais importante, mas digamos que é o mais reconhecível, mesmo por parte daqueles que nunca jogaram D&D. Aposto que já viram destes. So as a game master, your realm is a blend of preparation and unexpected chaos, and adapting somewhere between the two of those. And as such, your area directly behind your GM screen is kind of your saving grace. O Dungeon Master Screen é uma tela que separa a área do jogo do Dungeon Master. É atrás desta tela que o Dungeon Master esconde os dados importantes e relevantes que podem influenciar um jogo. Desde áreas secretas, personagens e locais que ainda estão para aparecer na história, mas também estatísticas de combate e, claro, a história em si. Não é obrigatório usar um DM Screen e existem muitos DMs que optam por não usar um. Mas, para além de evitar possíveis spoilers, impede que metagaming influencie o jogo, ou seja, toda a informação que os jogadores sabem enquanto pessoa, mas que as suas personagens desconhecem. Não veja o DM Screen como algo que separa o Dungeon Master dos jogadores, mas sim como uma ferramenta que faz com que a informação que esteja fora da narrativa não corrompa a experiência da mesa. So that's the GM screen right there. You also need some dice. That might come in handy. Some systems don't need it, but for the most part you need some dice. That's helpful. And of course, your preparation notes. Muito obrigado a todos por estarem desse lado. Espero que tenham gostado. Espero, acima de tudo, que tenham aprendido algo. Mais uma vez, se ainda não o fizeram, assistam aos outros 2 episódios já disponíveis nesta minha minissérie. Tenho um episódio inteiramente dedicado às origens de Dungeons & Dragons, conceitos básicos de RPG de mesa, e tenho um episódio também onde criámos uma personagem do início ao fim. Mas depois voltem. Conto com vocês para o próximo episódio. Façam chegar até a mim todas as vossas dúvidas e questões através das minhas páginas e deem-me dicas, acima de tudo. Tal como vocês, eu também estou aqui para aprender. Este é um hobby em constante crescimento. Com cada sessão, com cada vídeo que eu faça, com cada texto que eu escreva, eu aprendo sempre algo novo e, acima de tudo, aprendo com vocês também. Portanto, ajudem-me, deem-me dicas, sugestões. Vemo-nos no próximo, que será o último episódio desta minissérie. Até lá, divirtam-se e boa sorte nos dados.